Guerra na Ucrânia, conflito entre Hamas e Israel, e agora o mundo olha com mais atenção outra disputa, desta vez entre a Venezuela e a Guiana, aqui na América do Sul. A tensão entre os países não é de hoje e o ponto X da questão é o território de Essequibo, pertencente à Guiana, que é rico em petróleo. A Venezuela, no entanto, não reconhece que a área seja da Guiana. No último final de semana, a nação governada por Nicolás Maduro votou um referendo, onde um dos questionamentos era se o país deveria ou não tomar para si Essequibo. Nicolás Maduro avançou com essa consulta pública de 5 perguntas sobre o direito do país de anexar parte da Guiana. Todas as questões foram respondidas com mais de 95% de aprovação, segundo a autoridade eleitoral. Nessa semana, o governante venezuelano chegou a apresentar um novo mapa da Venezuela, considerando a anexação da região. Maduro instruiu a criação da divisão PDVSA Essequibo e a concessão de imediato de licenças operacionais para a exploração de petróleo, gás e minerais em toda a área. O Brasil faz fronteira com os dois países e o governo Lula se posiciona contra a uma eventual invasão por parte da Venezuela. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Para entender todo esse imbróglio e saber se é possível uma nova guerra iniciar, como isso afetaria o nosso país, o Direto ao Ponto conversa com um analista de relações internacionais e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Felipe Dalcin. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Felipe, tem se tornado quase que rotineiro nós falarmos sobre conflitos aqui no Direto ao Ponto. Cada vez eles vão eclodindo mais. Inicio nossa conversa te perguntando como surgiu esse conflito entre Guiana e Venezuela e o que cada território defende. Perfeito, Lucas. Realmente estamos em uma época de bastantes conflitos ao redor do globo. A gente tem toda a questão da guerra da Ucrânia, que já vem se alargando há um longo tempo. A gente tem toda a questão também do Oriente Médio agora, com Israel e Palestina, né? O Hamas, sobretudo. A gente também tem a possibilidade de ter um conflito entre Taiwan e China, que seria algo muito, muito preocupante. E a gente sempre pensou que a América do Sul ela estava longe de qualquer possibilidade de guerra, pelo visto não também. Então, felizmente, é uma época muito triste, né? Uma época que a gente vê explodindo ao redor do globo vários conflitos militares. Então, Lucas, vou até usar de um pleonasmo aqui, né? Vamos começar do começo, né? Então, vamos lá. Então, a gente vê que os dois lados, né? Tanto a Venezuela quanto a Guiana, né? Que era a Guiana inglesa, ela tem os seus, digamos assim, as suas razões e até um certo, digamos assim, bolsão histórico que justifica a posição desses dois países. Tá? Então, vamos voltar um pouco ali na história. A gente tem que voltar até 1810, então é um bom salto, né? Que a gente tem a independência da Venezuela perante a Espanha, a gente tem a figura do Simão Bolívar, que foi um grande general, que conseguiu, através das suas façanhas militares e políticas, a independência de toda aquela região da Grande Colômbia, né, que vai do norte ali da América do Sul até o centro ali da América do Sul, né, das colônias que eram até então colônias espanholas, né, a figura dele foi muito importante. Mas a gente tem que lá, já em 1814, a gente vê uma ocupação por parte do Reino Unido, né, da região que a gente tem como conhecido como Essequibo. O Reino Unido, ele vai ocupando como quem não quer nada, alguns britânicos ocupando aquela área e tudo mais. E quando a gente vê o Reino Unido, ele, uns 30 anos depois, basicamente ali em 1840, ele contrata um botânico alemão que estava na região ali de Essequibo
para ele definir qual seria a fronteira entre Essequibo e a Venezuela. E esse alemão, né, que depois essa divisão é chamada de linha Schomburg, eu não sei falar alemão, então a pronúncia está errada, peço perdão aos ouvintes, mas ele acaba dando uma fronteira, um território, né, na divisão dele, muito generosa para o Reino Unido, muito maior do que deveria ser. Né? A Venezuela já é considerada a região de Essequibo como sua há um longo tempo. Então, né, alguns anos depois, a Venezuela fica sabendo de toda a demarcação de terras por parte do Reino Unido e ela vai contra. E em 1850, tanto a Venezuela quanto o Reino Unido concordam que aquele território estava em litígio, em disputa, que deveria ser feito depois algo para decidir quem teria o controle daquela região, o que é feito finalmente ali em 1800, na década de 1890, né, uma arbitragem que ela foi totalmente pró-Reino Unido. Os Estados Unidos ficou por ser responsável por defender a posição venezuelana, mas não foi algo favorável ao Reino Unido. A gente tem vários relatos, né, que parece que são bem verídicos. Caberia a gente fazer uma pesquisa histórica mais intensa, né? Mas a gente tem muitos relatos que realmente discorrem a favor da Venezuela, de que foi uma arbitragem totalmente teatral, que aquele território realmente foi, digamos assim, dado ao Reino Unido sem uma justiça com a Venezuela. Então, a gente tem, já no século passado, ali na década de 60, 1960, as denúncias da Venezuela do tratado perante a ONU, e em 1966 o Reino Unido ele concorda que aquele tratado ele não foi muito bem, digamos assim, feito, né? Que aquela arbitragem realmente teve uma certa imparcialidade, mas em 1966 a gente tem a independência da Guiana, né, perante o Reino Unido, e o Reino Unido simplesmente joga a bomba para a Guiana resolver. Então, a gente tem isso, né? E o que acontece posteriormente é que a Venezuela ela vai reclamando, né, perante a ONU, perante a tribunais internacionais, que a região de Essequibo deveria ser dela. Mas a coisa ela aumenta muito, escala muito, ali em 2015, perdão, 2015, quando se descobrem jazidas de petróleo gigantescas. A gente está falando mais de 11 bilhões de barris de petróleo da Guiana, que equivaleriam, Lucas, a 75% das reservas de petróleo do Brasil. Então, a gente está falando de muito petróleo, e esse petróleo também explica por que a Guiana é um dos países, se a gente for comparar a questão do crescimento do PIB, que mais cresce no mundo. A gente tem perspectiva só para esse ano de 2023, um crescimento do PIB da Guiana em mais de 30%. Então, é um país que vem ficando rico, graças ao seu petróleo. Daí o olho da Venezuela cresceu muito em 2015 por causa dessas descobertas. A gente tem que a ExxonMobil é a principal extratora desse petróleo, a ExxonMobil é uma empresa americana. E, posteriormente, a gente tem que a Venezuela ela teve as suas sanções econômicas diminuindo, sobretudo depois da guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente tem que lembrar que a Rússia é um grande exportador de petróleo. E os Estados Unidos tirou um pouco dessas sanções sobre a Venezuela e negociando assim, tá, Venezuela, a gente tira essas sanções, mas você tem que permitir livres eleições. E as próximas eleições da Venezuela, que se eu não me engano seriam ano que vem, Lucas, elas teriam grande atenção internacional, diversos colegiados internacionais participariam para ver a veracidade dessa eleição, e parece que o que o Maduro quer é tirar a atenção da eleição do ano que vem da Venezuela, em que ele vem, digamos assim, eliminando politicamente os seus concorrentes, os possíveis concorrentes a essa eleição contra ele, e um dos jeitos de você tirar, digamos assim, a atenção é desviar o foco com guerra, né? A gente tem, por exemplo, que a Argentina, de certa maneira, fez isso com as Malvinas ali na década de 80, né? O regime militar argentino estava capengando, então é um jeito de você distrair e conseguir apoio popular é com guerra. A gente também tem o caso de Israel agora, né? O Netanyahu, antes da guerra com a Hamas, ele não tinha conseguido formar um governo em Israel, e depois que começou, incluiu a guerra entre o Hamas e Israel, ele conseguiu rapidamente montar o seu governo, né? Então, tem todas as denúncias em relação a que ele sabia que o ataque ia vir, o serviço de inteligência teria informado Netanyahu que o ataque ia vir, foi, né, um ataque de
quase 4 mil mísseis, se eu não me engano, advindos da faixa de Gaza. You don't scared? I'm good. Então é impossível a gente pensar que o serviço de Israel, de inteligência de Israel não sabia. E muita gente, até as próprias pessoas do serviço de Israel, de inteligência de Israel, acusam, né, Netanyahu de saber desse ataque, deixar que esse ataque acontecesse para ele ganhar poder político. De certa maneira, a gente pode vislumbrar que o Maduro, que é um ditador, que é a mesma coisa, né? Mas quem sofre, mais uma vez, Lucas, como em qualquer guerra, é a população mais humilde, que é afetada, que se tiver guerra eventualmente, é ela que vai para o campo de batalha. E, Felipe, a Venezuela organizou esse plebiscito que dá aquele gás maior para o Maduro realizar os seus movimentos. Baseado nisso, o quão você acha provável que haja uma invasão na Guiana? Primeiro, Lucas, a gente tem que falar o que foi esse referendo, né? Que foi um grande teatro por parte do Maduro. Por quê? Porque o referendo ele só tem caráter consultivo, tá? Ele não tem ou não obrigaria a priori o Maduro a invadir a Guiana e controlar a região de Essequibo. E muito se contesta a participação da população da Venezuela nesse plebiscito. Por quê? Nesse referendo. Porque a gente tem algumas fontes advindas da mídia que falam e de relatos de pessoas que estavam participando desse referendo, que no máximo, dos 20 milhões de eleitores que tem na Venezuela, 10 milhões teriam participado dos 20 milhões, e muita gente fala que o número é muito, mas muito, muito menor. Então a gente tem vários relatos que as sessões de votações estavam vazias. O referendo foi composto de 5 perguntas que incluíram a rejeição à sentença de 1899 e a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, que vai decidir sobre a soberania, além do apoio ao Acordo de Genebra de 1966. Né? Então a gente sabe que o Maduro ele não tem muita, digamos assim, compromisso com a verdade, ele é um ditador que quer manter o seu poder. Então, a gente sabe que, por exemplo, Lucas, ele proibiu que fossem feitas campanhas contra o referendo. Foi proibido na Venezuela que as pessoas falassem mal do referendo, né, ou fizessem campanhas contra o referendo. E a gente vê que a batata do Maduro está assando, né? Desculpa usar essa expressão popular, mas a gente tem que... Houve uma grande participação da massa venezuelana para votar nas primárias para decidir quem seriam os candidatos contra o Maduro. Então, ele sabe que a situação dele não está boa. Esse referendo seria uma maneira de angariar apoio da população venezuelana para uma questão, Lucas, que para eles a população da Venezuela concorda que exequiba deles. Tanto que a gente tem poemas datados ali do século XIX, Lucas, que sempre trataram que a Venezuela ela começa na região de Essequibo e, né, se põe aonde ou termina, perdão, onde que o poema fala de se pôr, onde o sol se põe, o sol, digamos assim, a gente tem o sunset, né? Que seria a região de que o sol passaria em toda a região da região que seria de Essequibo, ele se põe em Essequibo e ele termina onde termina o território da Venezuela. Então a gente tem toda essa questão histórica, né? E o povo concorda com isso, assim como o povo da Argentina concorda com as Malvinas, né? Então, a gente tem que falar isso desse referendo, que foi uma jogada totalmente populista do Maduro, que ele sabia que teria grande, digamos assim, que o povo ele é a favor de Essequibo ser controlado pela Venezuela. Porém, Lucas, a gente pensar em guerra é muito difícil porque a Venezuela é um país quebrado, né? A gente lembra todos os grandes problemas econômicos que a Venezuela tem e, como qualquer outro lugar do mundo, a gente conversou sobre a Argentina não faz muito tempo, né, Lucas, que a grande preocupação da população argentina é a economia em primeiro lugar, economia em segundo, economia em terceiro. Da Venezuela não é diferente. Economia em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que o povo quer emprego, que o povo quer é ter comida para se alimentar e ter condições básicas de vida serem atendidas. E a gente percebia que a economia da Venezuela estava melhorando paulatinamente devido à queda das sanções sobre o país. Então, eu não vejo que a guerra vai acontecer, Lucas. Claro, a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas a gente
vislumbra que é muito difícil porque, né, até como o próprio Simão Bolívar falava, né, que é um grande herói da Venezuela, para você fazer guerra você precisa primeiro de dinheiro, segundo dinheiro, terceiro dinheiro, quarto dinheiro ele não tem. As Forças Armadas da Venezuela têm um poder bem interessante, né? A gente está falando mais de 100 mil militares nas Forças Armadas da Venezuela. A gente teria, algumas fontes falam, mais de 200 mil milicianos, perdão, que poderiam lutar a favor da Venezuela, e a Venezuela tem caça Sukhoi 30 e caça F-16, que são caças excelentes. Para você ter uma ideia, o único caça aqui na América do Sul que consegue lutar de igual para igual com esses caças é o Gripen, do Brasil, mas a gente só tem 6 unidades do Gripen e eles não estão armados ainda, né? Então eles não estão operacionais, a gente não poderia usar. Eventualmente, se a gente até, depois a gente pode falar mais sobre isso, Lucas, mas se a gente entrasse em guerra com a Venezuela, eles, de certa maneira, no campo de batalha, no teatro de batalha ali da Guiana, de Roraima e da Venezuela, eles teriam grande vantagem aérea. O controle aéreo, de certa maneira, se só contar com esses 3 países, seria da Venezuela em grande parte, né? Que a gente só poderia contar com o nosso F-5, que é um caça muito bom, mas, né, para lutar contra os Sukhois, ele fica na desvantagem. Então, não acredito que não vai ter guerra, Lucas, mas se tiver guerra, né, é algo muito preocupante para o Brasil. Depois a gente até pode conversar mais sobre isso. Nesse pior cenário, Felipe, o de uma invasão, como ela poderia se dar? Se a gente for comparar as Forças Armadas da Venezuela com a Guiana, é algo... A diferença é gigantesca, né? Eu já passei os números para os ouvintes. A Venezuela teria por volta de 100 mil combatentes, mais 200 mil milicianos que ela poderia contar, mais ou menos. E a Guiana teria 4 mil combatentes, Lucas, e mais por volta de 26 mil militares nas reservas, né? Então a gente está falando talvez de 130, 140 mil do lado da Venezuela e 30 mil do lado da Guiana no máximo. Daí, Lucas, entre alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. A defesa, né? A gente lê os clássicos da guerra, como Clausewitz, ele fala que a defesa ela tem grande vantagem perante o ataque, sobretudo quando a defesa ela tem que defender o seu território. E, no caso, Lucas, seria uma guerra na floresta amazônica, que é uma floresta muito densa, e ela é inexpugnável. O que eu quero dizer como inexpugnável? É muito difícil ter guerra dentro da floresta. Só lembrar a dificuldade que os Estados Unidos teve de guerrear contra o Vietnã, na Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu a guerra, e muito se deveu ao campo de batalha, em que a guerra na floresta, Lucas, ela é uma guerra que envolve muita emboscada, você tem o calor e a umidade da floresta amazônica, que é muito difícil você combater nela, você tem todas as questões de doença da floresta, você tem questões que o equipamento ele não se mantém nas melhores condições de uso por causa da umidade. Mais uma vez, você tem um calor que é muito difícil de você lutar nela. E quem defende, Lucas, pode criar uma série de emboscadas, série de empecilhos para o lado atacante, que dificulta muito a ocupação. Mais uma vez, lembra o episódio da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu contra um exército muito inferior vietnamita, né? Então a gente tem que lembrar esse episódio. Mas a gente tem que lembrar que a Guiana provavelmente não lutaria sozinha, Lucas. A gente tem provavelmente que os Estados Unidos entraria no conflito, né? E a gente está falando de um porta-aviões dos Estados Unidos, a gente está falando de por volta de 90 caças, como caças como o F-35, né? Como o próprio F-16, que são caças excelentes. O F-14 até é um caça mais antigo, né? Mas acho que os Estados Unidos não usaria ele. Mas são caças que poderiam ser utilizados pelos Estados Unidos nesse conflito. Os Estados Unidos poderia ter o Panamá como aliado também, e do Panamá ele poderia usar o F-22, que é o principal caça já criado pela humanidade, que é um caça em dogfighting, né, que a gente fala, né, de combate de caça a caça pelo domínio do ar. É um caça que ele tem uma vantagem sensacional até os caças russos ou chineses, né? Desculpa usar a expressão, ele daria um pau fácil nos caças da Venezuela, né? Os Estados Unidos teria total domínio do ar. E outra coisa, a gente tem que a Venezuela, por causa dos problemas financeiros, Lucas, ela não consegue manter suas forças armadas treinando. Se fala muito da falta de manutenção dos seus equipamentos militares, da falta de treinamento das suas tropas, de falta de preparo. Então,
Venezuela teria vários problemas para, digamos assim, para estar nessa guerra. E outro ponto que pode envolver o Brasil, Lucas, por quê? Como eu já falei para você, a floresta é inexpugnável, é muito difícil de entrar. Então, o movimento mais fácil seria para a Venezuela, de certa maneira, copiar a Alemanha, né? E, como a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial, você tentar ir por outro caminho, né? A Alemanha foi pela Bélgica, no caso, que era um país neutro, né? No caso, a Venezuela teria que invadir pelo Brasil, por Roraima. E o Brasil não pode deixar isso. O Brasil não pode deixar que forças armadas de outro país circulem no nosso território, seria uma vergonha. E outra coisa, vai ocupando, daqui a pouco está controlando aquela região e o Brasil perde aquele território da Roraima. Não dá para deixar. Seria o caminho mais fácil, né, para a Venezuela realmente passar por Roraima. O Brasil não pode deixar de maneira nenhuma, né? E eu fico muito preocupado quando eu vejo que o Brasil só mandou 20 blindados para a região e cerca de 130 homens, eu acredito. 130 combatentes é muito pouco, Lucas. É uma piada, né? O Brasil demonstrar pouca força. O ministro da Defesa, o José Múcio, ele disse que essa operação já estava planejada para o combate ao garimpo ilegal, mas as unidades blindadas também poderão ser usadas para garantir a segurança na região. E o Brasil, eu acho que deveria ter uma posição mais assertiva para a Venezuela, apesar de que eu acho que não vai ter guerra, mas o Brasil deveria pelo menos colocar uns 10 mil combatentes ali na região, né, para demonstrar a força e o intuito do Brasil de não deixar que nenhum país estrangeiro invada nosso território ou entre no nosso território com forças armadas, né? Então é isso, eu acho que o Brasil tem que ter essa posição firme e o que eu acredito, Lucas, provavelmente se tiver combate militar, eu não acredito que vá para esse nível, a gente roga que não, reza que não, que envolveria o Brasil, a gente poderia entrar nessa guerra também, né? E caso se tiver embate militar, eu imagino que o cenário mais provável seria uma guerra irregular, né? Com milícias, ataques pequenos de um lado, ataques pequenos do outro, né? Nada muito em larga escala, mas se tiver em larga escala, vai envolver o Brasil. Provavelmente a gente pode ter algo parecido como foi a Guerra do Golfo em 1991, em que, como a Venezuela vem invadiria o território da Guiana, né? A gente tem que o Iraque invadiu o território do Kuwait por petróleo. É bem análogo às situações. E provavelmente também se formaria uma liga internacional, né? Talvez não com o apoio da ONU, como foi ali na Guerra do Kuwait, né? Na Guerra do Golfo, mas seria uma guerra em que talvez a Venezuela ela contaria com armamento russo, chinês, não sei, né? Ou talvez lutaria sozinha, porque a Rússia não queria se indispor com outros países, né? Com comunidade internacional, a imagem da Rússia já não está tão boa, a China muito menos gosta de se indispor com a comunidade internacional. Então, a gente poderia ver um grupo de países, uma liga internacional contra a Venezuela, né? E o Brasil talvez tivesse que lutar contra a Venezuela nessa guerra, e a gente não quer isso, né? Então, a Venezuela sabe que ela não tem como ganhar esse conflito em um longo prazo, né? É algo até inimaginável, mas a gente está falando de um louco, né, Lucas? As decisões não são tomadas que nem aqui no Brasil, que você tem todo um pleito do legislativo para decidir se vai ter, né, guerra ou não. Lá na Venezuela vai que o Maduro é tomado pela loucura, né? Porque tudo que ele tem fazendo até agora, nesse sentido dessa escalada das tensões, é loucura, no meu ver, né? Mas pode ser uma loucura controlada, né? Um sinal de loucura, falar, olha como eu sou malucão, né? Não se envolvam comigo, contra mim, né? É uma das políticas que você pode fazer, que a gente chama de deception, né? De você enganar, fazer que quer uma coisa ou quer outra. Mas é isso, né? A gente tem que pensar, como analista de relações internacionais, a gente tem que pensar no cenário mais brando, Lucas, até o cenário mais impossível de todos, né? Então, a gente espera que não tenha nada, que só seja a manobra do Maduro, né? Para tirar um pouco das atenções das eleições, que já é triste, né? A gente espera que o povo venezuelano possa realmente ter direito de voto, possa realmente ter direito de escolher os seus líderes. E a gente sabe, se tiver eleições limpas na Venezuela, provavelmente o Maduro perca, né? E ele sabe, se ele perder, depois ele vai ser caçado dentro da Venezuela, porque ele cometeu diversos crimes contra a humanidade, diversos crimes contra a Venezuela, corrupção. Todo mundo sabe que a corrupção é muito grande na Venezuela. Então é isso. Se esperar cenas dos próximos capítulos, a gente torce mais uma vez para que a gente não tenha mais uma guerra nesse mundo, que seria algo, nesse caso, né, péssimo, sobretudo para
para o Brasil, né? Porque a gente poderia ter tropas estrangeiras perto do nosso território também, seria algo muito triste para a América do Sul. Sim, Felipe, só para finalizar agora, você falou nessa questão de o apoio, porque quando a gente olha para Guiana e para Venezuela, a gente vê uma força bastante desigual, mas tem esses outros países aliados que vão dando força. Aqui no caso do Brasil, o poder de defesa do nosso país, ele se dá mais, digamos assim, de forma indireta, com um apoio de outros países que poderiam se meter também em toda essa jogada e dizer, não, Venezuela, não faça isso, ou nós temos também algum aparato de defesa considerável para impedir que a Venezuela invada o nosso território? Então, Lucas, nosso exército ele é muito bom, sim. A gente tem uma quantidade de centenas de blindados, né? Então, a gente tem um poder militar relativamente bom. Às vezes as pessoas pensam que o Brasil não é nada, não. O Brasil tem forças militares, uma das melhores do mundo. A gente está top 20 do mundo fácil, né? Então, a gente tem um exército grande, mais de 200 mil soldados, e por aí vai, capacidade de defesa interessante, mas o que a gente peca que eu acho, Lucas? O grande problema de defesa do Brasil agora é a região norte, a região que a gente vê que tem interesse estrangeiro na região norte da Amazônia. E não só pela floresta, Lucas, a gente tem que tomar cuidado com os discursos. A gente vê alguns países, até mesmo do Ocidente, falando da Amazônia, que tem que proteger, mas a gente percebe que tem um interesse pelo que tem na Amazônia. Não é só floresta, biodiversidade, os produtos que você consegue fazer, por exemplo, farmacêuticos a partir disso. O solo da Amazônia ele é rico, né, em vários minérios, até mesmo diamante, ouro, urânio. A gente sabe que a França ela bebe urânio, né? A gente tem toda a questão da Guiana Francesa. Então, a gente sabe que tem um discurso, e em alguns lugares esse discurso é forte, da internacionalização da Amazônia. E eu acho, Lucas, a gente tem que parar de ser inocente, né? Achar que todo mundo age pela paz e não tem interesses econômicos. Infelizmente, as relações internacionais é uma relação, muitas vezes, de sociopatas, né? E a gente percebe que os interesses estrangeiros perante a Amazônia seriam pelos recursos naturais que tem dentro da Amazônia. Sobretudo, no caso da França, por exemplo, seria o urânio, né? E outros recursos minerais. A gente sabe que tem a Guiana Francesa, seria mais fácil para a França extrair. Então, eu sempre fui muito crítico às Forças Armadas brasileiras de não manter uma força militar perene maior na região norte, no Comando Militar Norte do nosso país. Então, eu acho que a primeira lição que as Forças Armadas deveriam ter é aumentar o número de combatentes naquela região. É a grande região de risco para o Brasil hoje, né? Claro, um risco muito, muito, muito pequeno, mínimo, mas se tem um risco mínimo, a gente tem que ter presença militar lá. Então, a primeira lição é isso. Né? Então, o combate com a Venezuela, a gente teria dificuldades, teria muitos mortos, né? Voltando a esse assunto, desculpa o desabafo para você e para os meus ouvintes, né? Que a gente lida isso com... A gente que estuda segurança internacional, a gente pensa bastante em segurança internacional do Brasil, a gente se debate com esses assuntos, né, Lucas? Mas eu acredito que se tivesse uma guerra entre o Brasil e Venezuela, provavelmente a gente teria muitas vantagens no campo do exército, do batalha terrestre. Provavelmente se tivesse essa guerra contra a Venezuela, seria uma liga de países contra a Venezuela, provavelmente a gente receberia suporte militar dos Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos iria intervir nessa guerra também. Então, provavelmente a gente teria equipamento americano, a gente teria até equipamentos das Forças Armadas dos Estados Unidos, a gente poderia receber caças como o F-16, que é um caça muito bom. Então, seria isso, né? E a Venezuela sabe disso. Ela sabe que o Brasil teria que agir contra ela se a guerra escalasse, né? O Brasil não conseguiria ser neutro, né? Uma hora a gente teria que tomar posição, né? Se a guerra escalasse para níveis altos, Lucas. Mas se a guerra ela se manter naquele cenário que eu acho que é o mais provável, se tiver algum embate de só guerra irregular, conflitos pequenos, uns tiros ali, uns tiros acolá, daí o Brasil não precisa se envolver. Mas, Lucas, mais uma vez, eu acho uma vergonha o Brasil só mandar 20 blindados e mandar só 130 homens. Isso não é nada, né? Não é nada, não é nada, não é nada. Então a gente tem que aumentar a nossa presença militar nessa região norte, né? E eu acho que o que tem que ficar para o Brasil desse episódio, a gente espera que não tenha guerra, roga que não, mas que as Forças Armadas brasileiras elas tomem mais atenção para o Comando Militar Norte, que a gente aumente a nossa ocupação militar na região. Felipe, torcemos para que o conflito não tome maiores proporções e eu quero te agradecer por participar de mais um Direto ao Ponto e nos trazer todo esse panorama sobre esse assunto tão importante. Perfeito, Lucas. Eu agradeço o convite mais uma vez, sempre é um grande prazer conversar com vocês.
Desculpe se eu mudei um pouco de assunto, fui falando um pouco de Forças Armadas do Brasil também, mas, né, já que esse cenário pode envolver a gente tem que analisar nossas forças, analisar nossas capacidades, analisar como a gente, digamos assim, tem nossas forças dispersas no nosso território e esperar, né, Lucas, como você bem salientou, que não tenha guerra. Grande abraço e espero que o pessoal tenha gostado do episódio. Nós ficamos por aqui. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de AFP, CNN e UOL, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Alia Alencar, assistência de Marina Neck e Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Mello. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.